Olá a todos, meus queridos, minhas queridas do signo de Capricórnio. Eu vou fazer a vossa leitura, o raio-x do meu eu. Como eu digo, estas leituras são gerais, podem ou não ressoar com todos vocês ou em tudo com vocês. Esta leitura será mais uma leitura individualizada para vocês e não tanto para as pessoas com quem vocês possam lidar. Pode vir algum tipo de informação sobre isso sim, mas é algo que vocês terão que trabalhar ou desenvolver em algum ponto da vossa vida, algo ou aperfeiçoar. Esta leitura é uma leitura, para mim, ao meu ponto de ver, mais terapêutica do que uma leitura para tentar descobrir ou tentar saber direcionamentos ou acontecimentos futuros na nossa vida. Esta leitura é, como é que eu ia vos dizer, é quase como se fosse uma ferramenta para a vossa evolução. Eu vou utilizar este deck. Este deck chama-se Tarot da Individualização e este será o tema que vocês devem trabalhar dentro de vocês. Não se esqueçam também do sorteio que está a decorrer durante o mês de Abril, até ao final do mês de Abril, para o sorteio de 2 prémios. O vídeo está na lista de produção, ou na playlist, como vocês quiserem chamar. Vocês devem ir a esse vídeo, ao vídeo do mês de Abril, ao vídeo dos 2 prémios, e é nesse vídeo que vocês devem deixar comentário, like, e não se esqueçam que devem fazer parte do nosso canal, ou seguidor do nosso canal, porque são 3 características que devem ter todos vocês para que o sorteio seja justo. Não se esqueçam de deixar o vosso canal aberto para que eu possa depois confirmar se realmente vocês seguem o canal ou não. Vamos agora ver qual é a vossa mensagem, o que é que vocês devem trabalhar ou meditar em vocês mesmos. Meu Sagrado Coração de Jesus, gratidão por tudo. Eu te peço permissão, por favor. Envia-me os teus seres de luz, os teus anjos da guarda, o meu guia espiritual mentor. Permite que me guie, que me oriente, que me mostre as mensagens que eu preciso de transmitir para Capricórnio. Em nome da Santíssima Trindade, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Gratidão em meu nome e gratidão em nome de todos nós. Grata. Mostrai-me, por favor, mensagem para Capricórnio. O que deve trabalhar Capricórnio, entender ou evoluir em si, por favor. Mostrem-me, por favor, o que deve trabalhar então, qual é a energia ou o tema que querem trazer para Capricórnio. Vocês têm a lâmina, o moral, a moral. A lâmina do amoral. Vamos ver o que é que vos quer dizer esta lâmina. Para todos os signos saiu uma lâmina diferente. Todos eles. Eu acho que não houve um que tenha repetido o tema. E isso é bom, porque vocês podem até ver os vossos ascendentes, os vossos ascendente, Lua ou Vênus, e até trabalhar mais do que um ponto em vocês, na vossa vida, na vossa evolução, porque todos nós, eu digo constantemente isto, todos nós podemos sempre trabalhar algo em nós ou melhorar algo em nós. A carta da moral. A moral é uma arte de aplicar nos nossos atos e nas nossas relações uma verdade individualizada e nutrida pela experiência virtuosa de um coração em busca da harmonia. Linda esta mensagem. A moral é uma arte a aplicar. Mas é através dos vossos atos, dentro dos vossos relacionamentos, seja de que tipo for, uma verdade individualizada é ver o outro como, tal como ele e quase como se nutrir através da experiência virtuosa de um coração em busca de harmonia. Esta lâmina, para mim, é quase como se vocês estivessem
a tal individualização de ver em vocês esta individualização e ver em cada um destas pessoas diferentes a vocês a sua própria moral. A gente quando tem a consciência do que é moralidade, uma moralidade equilibrada, porque há sempre o excesso, mas neste deck, principalmente neste deck, não há cartas negativas. E daí ser um deck de trabalho individualizado para nosso autocrescimento. Aqui é quase como se vocês abrissem o vosso coração de uma forma pura, de uma forma sincera, de uma forma virtuosa, não só para vocês, mas da forma como vocês olham os outros. Lindo. Esta carta, quando eu olho para ela, é quase como se vocês ficassem felizes por ver a felicidade dos outros. Isto é uma virtude, é uma moral pura. Ser feliz com a felicidade dos outros, mas de coração puro. Vibrar porque os outros estão bem. É o que me transmite a energia desta carta. E os lírios brancos significa pureza, espiritualidade, pureza. Vamos ver o que nos diz com o tarô. O que vos quero comunicar mais sobre este moral. Mostrem, por favor, o que me querem dizer para Capricórnio. Mostrem, por favor, o que me querem dizer para Capricórnio e a moral. Gratidão. O que quer Capricórnio, por favor, em relação a este tema? O que precisa Capricórnio de saber não, o que precisa Capricórnio sobre este tema? Às vezes é o compreender ou ter uma noção diferente. O que precisa saber? O que trabalha contra, o que trabalha a vosso favor, o que vocês devem abandonar, o que vocês devem abraçar, o caminho agressor e o caminho crédulo. Ela até virou por si. No fundo do deck vocês têm políticos, que é as políticas, mas estas políticas é aquela carta que eu digo, há muitos políticos e muitas políticas na nossa vida, mas referindo-me a pessoas. É aquele tipo de pessoas que prometem muita coisa, mas quase nenhuma coisa cumpre. Ou aquele tipo de pessoas que nos mostram uma faceta e que por trás são outras. A política é um pouco a enganação daquilo que nós queremos transmitir aos outros. E eu acho que esta carta aqui não tem a ver com vocês. Daí a tal carta da moralidade. De realmente vocês vibrarem a felicidade pura ao ver a felicidade dos outros. Pode ter a ver às vezes que há momentos não levem a mensagem como uma crítica destrutiva, mas às vezes a gente tem um pouco desta política. Quando nos sentimos sós, sabem aquele tipo, não é o querer invejar o outro por ver o outro feliz, mas às vezes aquela necessidade e aquela inveja de dizer eu gostava de ser feliz ou ter aquele tipo de felicidade ou conquistar aquilo e não consigo. E às vezes há aquele sentido ou aquele sentimento de uma inveja, mas não é aquela inveja de produzir mal. Entendem o que eu quero dizer? Não é aquela inveja de querer mal ao outro só porque o outro está feliz, porque no fundo vocês vibram pela felicidade dos outros, mas às vezes há aquele eu também queria, aquela inveja do eu também queria,
É o que eu sinto naquela lâmina. O que vocês querem? Possibilidades, eu não disse? Possibilidades, oportunidades na vossa vida. E às vezes este sentimento de acharem que não existe possibilidades ou que não têm acesso a tantas possibilidades na vossa vida como vocês gostariam, às vezes dá aquela sensação realmente que os outros às vezes têm mais que nós e que nós não entendemos o porquê dos outros terem mais que nós, mas no fundo não é com o desejo ou com a sensação ou com o querer mal aos outros, mas era o querer um pouco para si. O que vocês precisam? Libertar este sentimento de culpa. Libertar este sentimento de culpa. Este sentimento de culpa pode ser através de sentirem realmente que não existe ou que há poucas possibilidades na vossa vida ou poucas oportunidades na vossa vida. Esta culpa pode ter a ver, às vezes, com às vezes vocês se sentirem mal quando começam quase que a desejar um pouco da felicidade dos outros. Não se sintam culpados, é normal, a sério, é normal a gente de vez em quando desejar ou invejar, que é o tal desejar, a felicidade que os outros têm, mas de uma forma pura. Não se sintam culpados por às vezes a gente, por olharem para o lado e ver algo, alguém feliz e no fundo também sentirem aquela invejazinha de eu também queria, mas eu sinto que não tenho possibilidades ou que não tenho as oportunidades necessárias. Isto pode-se trabalhar, sim, pode-se trabalhar. A gente pode realmente purificar mais o nosso coração e a nossa moral e a nossa pureza. A gente pode sempre melhorar, mas que existe sempre. Eu como vocês, também às vezes também olho para um casal, por exemplo, porque estou sozinha e sou sozinha já há bastante tempo e às vezes dá-me aquela sensação de eu também queria. Aquela alegria, eu também queria aquele companheirismo. Ai, como eu gostava de ter. Entendem? Não é que eu esteja a desejar mal àquela pessoa. Não se sintam culpados por isso. É normal, às vezes é uma carência nossa. Uma carência, uma necessidade. É um momento às vezes que a gente está mais fraco, mais sentimental, mais triste. E faz com que a gente cobice um pouco o que é dos outros. O que vocês precisam de saber... Stress. Vocês têm a carta do stress. Esta carta do stress, para mim, neste deck, e principalmente nesta mensagem de individualização, fala-me muito de uma característica muito presente na pessoa, que é o querer agradar tudo e a todos. Para mim, é o malabarista. Esta carta é o malabarista que tenta fazer tudo ao mesmo tempo, de forma a trazer diversão, de forma a agradar os seus telespectadores, as pessoas que fazem parte do seu show, que são as tais relações mais próximas de nós, amigos, família, seja quem for, mas é alguém que se esforça em demasia para agradar a tudo e a todos, mas no fundo tem sempre medo de falhar. E isso causa em vocês muito stress, muita ansiedade. Porque é quase como se sentissem, por mais que vocês tentem agradar, por mais que vocês tentam fazer pelos outros, de forma, se calhar, a ter mais valorização, faz com que vocês tenham muita ansiedade, muito stress e quando este balãozinho estoura, vocês caem em decepção. Não só com as pessoas que vocês querem agradar, mas com vocês mesmos. Porque depois têm a sensação de eu dou tudo e acabo sempre por não ser agradecido ou agradecida. Eu faço isto e aquilo, mas no final ninguém me agradece. Ninguém dá valor àquilo que eu faço. Ninguém reconhece aquilo que eu sou.
é neste fim que vocês terminam e isso causa-vos o stress, a ansiedade, a desilusão. E isto às vezes é uma carência, isto às vezes não, é uma carência, é a carência de sentir a necessidade de ser valorizado pelos outros. E vocês, com esta carta da moral, para mim, é como eu digo, é uma carta de pureza, de virtude. E é isto que vocês devem trabalhar. Não limitarem aquilo que vocês de melhor têm, que é o vosso coração. O que trabalha contra vocês? A carta do compromisso. Compromissos às vezes exagerados. Compromissos com várias coisas ou com várias pessoas. O compromisso não é só o compromisso entre um relacionamento amoroso ou um compromisso, pode ser um compromisso também entre filhos, pode ser um compromisso entre a minha amizade com a amizade de outra pessoa. É o ser... Como é que eu explicar este compromisso? Este compromisso tem a ver com a lealdade. E esta lealdade que vocês dão aos outros... Como é que eu ia explicar? Não é o facto de vocês darem esta lealdade apenas para agradar os outros. É algo que está dentro do vosso coração e daí eu ainda agora dizer que este moral, para mim, esta lâmina representa muito a pureza que existe dentro do vosso coração, a virtude que existe dentro do vosso coração. E às vezes faz com que o vosso compromisso, a vossa lealdade para com os outros, faça com que vocês às vezes se esqueçam um pouco da lealdade para com vocês mesmos. Por isso é que ela está no que trabalha contra. Porque o facto de vocês esquecerem o compromisso com vocês mesmos e botarem a tal lealdade e o compromisso com os outros sempre em primeiro lugar, faz com que vocês vivem constantemente neste stress, na necessidade de fazer, de multiplicarem-se, de agradarem, de fazer seja o que for para manter as pessoas na vossa vida, para agradar estas pessoas, para serem valorizados, para serem reconhecidos, e isto causa puro stress. E quando o tal balãozinho que eu agora vos falei rebenta, é quase como se vocês sentissem que esta lealdade que vocês partilham com os outros e depois não é reconhecida, através da valorização, que ainda agora disse, do reconhecimento, faz com que vocês se sintam de coração bastante partido. De coração mesmo ferido. Porque não conseguem depois entender o porquê dos outros agir assim ou o porquê dos outros fazer assado. O que trabalha a vosso favor? Maturidade. Vocês têm que ter um pouco mais de maturidade em relação aos compromissos que vocês fazem com os outros e não se esquecendo de vocês. Têm que ter mais maturidade no grau de lealdade que vocês oferecem aos outros. Tem que ter mais maturidade em saber dizer não. Em saber dizer não. E não ter sempre que dizer sim porque tem que agradar os outros. Em saber dizer eu não quero agradar hoje a ninguém. É uma expressão. Maturidade. Maturidade para dizer um não. As pessoas pensam que às vezes para dizer um não que não é preciso maturidade, mas é preciso muita maturidade para dizer um não. Porque nós dizemos mais facilmente um sim do que um não. Porque quando dizemos o não vem com muitos porquês, muitas perguntas, muita contradição, muita adversidade. E a gente quando diz um sim, dificilmente vem um porquê. Ou dificilmente nos confrontam
por causa daquele sim, porque a vontade do outro está feita. E a nossa está feita? E às vezes este não precisa de muita maturidade. O que trabalha, ou não, o que vocês devem abandonar. Abandonar. Vocês têm a carta da criatividade. Aqui esta carta da criatividade é a imperatriz. O que vocês devem abandonar? O querer sempre recomeçar do zero de situações a quais vocês sabem que não trará aquilo que vocês esperam ou aquilo que vocês têm em mente, aquilo que vocês desejam. Esta criatividade que vocês devem abandonar, às vezes é arranjar motivos ou justificações para aquilo que não tem justificação, de forma a manter o vosso compromisso, que é o que está contra, manter o compromisso ou a lealdade com os outros, com pessoas ou com situações, de forma a poder agradar todo o mundo e esquecendo-se sempre de vocês. É o que eu sinto muito desta mensagem. E daí esta criatividade, a vossa necessidade de criar ideias, de criar oportunidades, ou de dar oportunidades, ou de trazer soluções a coisas repetitivas na vossa vida. Ou a situações repetitivas na vossa vida. Com a esperança, quando vocês fazem com uma boa intenção. O tal moral. Vocês fazem com a intenção de realmente dar uma oportunidade verdadeira à pessoa ou à situação de trazer realmente a tal prosperidade, a tal felicidade, o tal novo início, a tal criação, às vezes, de harmonia, de amor em certas situações. Mas o que é certo é que é um pouco também de ingenuidade pela bondade e pela virtuosidade que vocês trazem no coração. Faz com que vocês projetem nos outros, se calhar às vezes de uma forma excessiva, o que vocês têm no coração como virtuoso, tentar encontrar no coração dos outros essa virtuosidade. E às vezes não é assim. Infelizmente não é assim. E nós temos que saber aceitar, libertar. O que vocês devem abraçar? Abraçar a aventura. Abraçar o desconhecido. Este desconhecido é o vosso não. Que para vocês é quase como se fosse um mundo desconhecido, o não. Porque vocês têm medo das consequências deste não. Têm medo do que traz esta aventura em começar a dizer não, em começar a parar de agradar a tudo e a todos, em começar a observar em que ponto de está os vossos compromissos e a lealdade, se é de ambas as partes. A aventura de às vezes ser melhor não procurar respostas ou justificações ou desculpas para trazer novos inícios ou ciclos repetitivos. Isto é o que vocês devem abraçar. Por mais que vos coloque, ou que vos coloque medo, ou que vos sinta medo ou receio, é algo que vocês deveriam começar a tentar, a dar os primeiros passos, a abrir-se a este mundo que para vocês neste momento é desconhecido, que é o mundo em ser leais a vocês, serem virtuosos em vocês, no vosso coração, e aceitar que por vezes aquilo que a gente gostaria de ter nos outros não conseguimos encontrar. Mas são jornadas diferentes, são patamares diferentes. E eu acho que é isto que às vezes vos faz sentir
aquela sensação que eu digo que às vezes faz sentir um pouco de desejar aquilo que os outros conseguem. Porque às vezes, foi o exemplo que me veio à mente, e vocês enquadrem-se se enquadrar com vocês, se não enquadrar, assumam-no como um exemplo. Imaginem que às vezes nós temos uma família, e às vezes nós temos um marido ou um filho, e nós fazemos tudo, temos um compromisso de lealdade, primeiramente, e depois fazemos tudo para agradar aquelas pessoas, tudo para trazer sempre um início estável, duradouro, próspero, de felicidade, que traga possibilidades ou oportunidades em unir ou de trazer algum tipo de harmonia ao nosso lar. E nós acabamos depois por não conseguir. Nós olhamos um vizinho ao nosso lado, que passou se calhar por uma situação difícil, ou às vezes mesmo sem passar, a gente olha para o lado e vê aquela família harmoniosa, feliz, próspera, seja em dinheiro, seja em outras coisas, e a gente cobiça. Não é por maldade, mas é pelo desejo de querer igual. Mas não se esqueçam que nem tudo aquilo que parece é. Porque às vezes podem não ter exatamente o mesmo problema que vocês, mas têm outros. Eu acho que me estou a fazer entender. O caminho agressor. O controlo. O caminho agressor é o controlo. Este controlo pode-nos falar às vezes o controlo mesmo de querer controlar a vossa vida, controlar as situações, controlar as pessoas da vossa vida, ou mesmo é quase como se tivessem a necessidade de ter nas vossas mãos o poder, às vezes, não é só de decidir, é o poder de transformar, é o que me disser, transformar. O querer controlar esta transformação. Não só em vocês, principalmente nos outros. O caminho credo, que é o que trabalha ou que vos poderá ajudar, porque as escolhas são sempre vossas. Vocês têm o lado de fora. O lado de fora é eu abrir este portão. Este portão não está fechado. Ele tem o cadeado, mas não está fechado. É ilusão. Esta criança não sabe, tem a ilusão que está fechado, porque o portão está fechado e vê aqui o cadeado. Mas é uma falsa perspectiva, é uma falsa imagem que esta pessoa ou que este menino tem. Que só depende de um empurrão ou de um puxão, o tal pequeno passo que eu ainda agora vos falei, de ir à aventura. Vejam como estas duas cartas quase que falam uma com a outra. Este menino, esta é uma menina, esta menina já vai a caminho da aventura, que era o que trabalha, o que vocês devem abraçar. Esta carta é o que vocês devem abraçar. O que trabalha a vosso favor e o que devem abraçar. É caminhar, mas primeiramente vocês têm que ter então o tal caminho credo, que é abrir este portão, dar os primeiros passos. Decidirem dar estes primeiros passos. Para alcançarem depois também uma maior maturidade em dizer não. Em dizer não. É o que eu sinto muito. Maturidade para dizer não. Mostrem, por favor, que me podem dizer mais com este tarô. Para Capricórnio, por favor. O que são estas possibilidades? As possibilidades, por favor. Vocês querem algo. Oportunidades estáveis na vossa vida. Oportunidades que tragam estabilidade, segurança. Algo que se materialize, mas de uma forma firme. De uma forma palpável, de uma forma visível. Estas oportunidades, estas possibilidades que vocês buscam e querem.
mas que podem ter a tal sensação daí da tal culpa que não conseguem. Mas lembrem-se que quando nós temos compromissos com os outros, os nossos objetivos de oportunidades ou de algo materializar-se estável na nossa vida, não depende única e exclusivamente de nós. Daí eu ter dado o exemplo da família e os filhos. Não é algo que dependa única e exclusivamente de vocês, mas é algo que vocês podem trabalhar e libertar um pouco esta culpa, esta necessidade de agradar, quase de uma forma exagerada, esta necessidade de ter a maturidade de dizer às vezes não, mas o não firme, o não estável, o não que não é flexível. Não é dizer não e daqui a 2 segundos estar ok, talvez. E depois um sim. É um não firme, um não até ao fim. Vocês na carta da culpa, vocês têm a carta da temperança, paciência, compreensão. Esta carta para mim fala muito a nível de equilíbrio, balance, de trazer quase como se fosse a estabilidade. Não é trazer estabilidade, é quase como se vocês, para libertar um pouco desta culpa, vocês têm que avaliar tudo aquilo que vocês já fizeram no vosso passado em relação a estas situações que vos roubam um pouco desta moral. Ou que vocês sentem que a vossa moral, se calhar, vos prejudica mais do que vos ajuda. Vocês devem avaliar tudo. Pensar o que de melhor fizeram e o que de não tão bom fizeram. E trazer ao presente para que vocês possam entender, compreender, para que vocês possam obter experiência. E essa experiência é que vos dará tal paciência nas provas. E não o sentimento de culpa quando falham. Falhar é humano, porque a falha muitas das vezes não parte só de nós. A gente muitas das vezes falha porque os outros também falham ou não querem participar do mesmo compromisso ou da mesma cura ou da mesma responsabilidade. E é isto que vocês têm que avaliar, entender. E para poder libertar esta culpa, este sentimento de culpa, que se calhar que as coisas não correm tão bem porque vocês não deram o vosso melhor. Mostrem, por favor, o que é este stress. O stress, por favor. 8 de ouros. Vocês devem trabalhar mais em vocês. O 8 de ouros fala em trabalho árduo, mas é para obter os nossos objetivos. E estes vossos objetivos não passa única e exclusivamente em agradar ou fazer ou ir de encontro aos objetivos dos outros. Não, o 8 de ouros é uma carta de esforço, sim, é uma carta de trabalho árduo, é, mas também é a busca da solução de um problema ou de buscar os primeiros passos ou de passo a passo trazer solução para um problema. E qual é o vosso problema neste momento? É o querer fazer tudo por todos e agradar tudo e a todos. Vocês têm que trabalhar dentro de vocês para que vocês realmente possam passo a passo resolver este problema que é a necessidade que têm de agradar os outros de uma forma excessiva. É o que eu sinto muito. É o que eu sinto nesta mensagem aqui. O aprender que às vezes, quanto mais a gente se dá,
menos a gente às vezes recebe. Porque depois acostumamos aquelas pessoas a ter sempre tanto de nós que depois já nem conseguem valorizar, seja de que forma for. O compromisso, por favor. Compromisso. A inocência que eu ainda agora falei. O compromisso. O louco é alguém que pode ter um pouco de imaturidade, a tal inocência, a tal... às vezes é o querer ver o lado bom em todas as pessoas. E isso faz com que às vezes vocês sejam um pouco inocentes, imaturos, irresponsáveis em relação aos compromissos que vocês fazem e em relação à lealdade que vocês oferecem. Que é o que está a trabalhar contra vocês. Esta carta é a carta do contra. O que trabalha a favor, a tal maturidade. O que trabalha a favor, por favor. O que trabalha a favor. Primeiro, vocês têm a carta do diabinho. O diabinho, eu vou tirar mais outra, mas aqui o diabinho, esta maturidade e o diabinho, para mim, é vocês olharem para dentro de vocês e ver o que realmente existe de paixão dentro de vocês. Eu não sinto esta carta como negativa. Porque ela, junto com a maturidade, para mim é vocês terem maturidade de encontrarem dentro de vocês realmente procurarem dentro de vocês aquilo que vos faz feliz. Porque o diabo tem muito a ver com as nossas paixões, com aquilo que nós realmente temos motivação em fazer, paixão, desejo, olha, mesmo a palavra que vocês utilizam muito, a tesão de fazer algo, mas com maturidade. Não quer dizer que seja algo negativo. E o ermita, para poderem sair deste descontentamento, para poderem sair deste sentido de falta de oportunidades ou de falta de possibilidades, de sentir muitas vezes que agradam a tudo e a todos e que no fundo se sentem sós porque não obtêm o reconhecimento que vocês esperam, que a lealdade que vocês oferecem nos compromissos nem sempre chega até vocês da mesma forma. Isto para mim é maturidade, como ainda agora vos disse, é olhar para dentro de vocês e observar aonde existe a paixão de movimento na vossa vida. O que é que vos impulsiona para que vocês saiam desta solidão? Para mim esta carta é solidão, porque está junto com o diabo. Para que vocês saiam desta solidão, vocês têm que encontrar motivação dentro de vocês e essa motivação vocês só vão encontrar quando vocês pararem para pensar de forma madura o que realmente devem, como realmente devem agir. E o não, às vezes é necessário. Mostrem, por favor, o que deve abandonar a tal criatividade, às vezes excessiva, de trazer sempre oportunidades, reconciliações ou desculpas, de forma a trazer ou oferecer sempre uma oportunidade que para vocês vem do coração. São oportunidades realmente sinceras, mas que não surgem ou não trazem os desejos ou as expectativas que vocês desejam. Eu não digo que vocês fazem de coração esta criatividade, porque vocês têm o 10 de ouros e o rei de ouros. Vocês realmente fazem com as melhores das intenções. E isto é o que vocês devem abandonar, porque é quase como se houvesse um certo aproveitamento da vossa ingenuidade, da vossa lealdade, da vossa entrega.
Porque este 10 de ouros fala às vezes até dos planos, dos projetos, daquilo que realmente vocês desejam muito obter. Isto está na carta do que devem abandonar. Às vezes, nós queremos tanto uma coisa que acaba por ser ilusória, que traz-nos mais dor do que nos favorece. O que vocês devem abraçar à aventura? A torre. E o que é melhor para ir à aventura ao desconhecido? A torre. E porquê? Porque a torre corta quase que de uma forma radical tudo aquilo que não serve à nossa vida. É quase como se nós tivéssemos um terreno cheio de ervas daninhas e viesse assim um temporal que varresse todas essas ervas daninhas. Para quê? Para que a gente volte a semear ou depois desta terra ser limpa, voltar a semear frutos que a gente realmente quer colher. Escolher melhor as sementes para plantar nesse terreno. É o que serve esta torre e a aventura. Depois de limpar, que é o que vocês devem abraçar, depois de vocês limparem realmente as tais politiquices que eu ainda agora disse, falsidades, ou às vezes até falsas ideias, falsas percepções que vocês tenham, a falsa ilusão que vocês têm sobre as coisas ou sobre a resolução das coisas, vocês quando limparem realmente essas políticas falsas, sejam vossas ou sejam das outras pessoas, vocês é quase como se dessem os primeiros passos numa aventura no desconhecido. As tais escolhas das sementes que vocês quererão, não é qualquer semente, mas é as sementes que vocês irão escolher para semear, que farão parte da vossa vida. Mostrem, por favor, o controle, o caminho agressor. Mostrem, por favor. Ui, caiu a carta, vou buscá-la. 8 de copas, o tal controle, o tal apego. Esta carta controle e o 8 de copas fala-me de apego. O não conseguir soltar, o não conseguir deixar ir. O apego a pessoas ou a situações. E daí vocês estarem sempre com a tal criatividade de trazer soluções, de trazer reconciliações, de trazer pedir desculpas, de trazer sempre algo novo, verdadeiro para vocês é realmente do vosso coração, a fim de trazer estabilidade e a trazer prosperidade e felicidade à vossa vida. E à vida da pessoa ou da situação em questão. Mas tem a ver com o vosso apego. Pela tal pureza e moralidade que vocês trazem no vosso coração. Não é mau. Vocês só têm que saber, como é que é dizer, só têm que saber usar este dom que vocês têm, da vossa virtude, deste coração puro, de escolher as tais sementes, que é os tais compromissos, a quem vocês dão a vossa lealdade, a quem vocês semeiam. O caminho mais crédulo. O caminho crédulo. Rainha de copas e 8 de bastos, que é o 8 de paus. Bastos são paus. Rainha de copas. Abrir este portão, abrir realmente o vosso coração de uma forma pura, porque a Rainha de copas é realmente alguém que é emocional, alguém que é romântico, alguém que gosta de ajudar os outros, alguém que é quase como se fosse ou se sentisse responsável, às vezes de uma forma excessiva,
que eu tenho que dizer isto, responsável pela felicidade dos outros e faz com que muitas vezes esqueça de si, do seu amor próprio. Do seu amor próprio. E quando vocês voltarem a encontrar o valor em vocês mesmos e não estarem à espera que os outros vos tragam o valor para se sentir valorizados, vocês irão se mover. O 8 de bastos ou 8 de paus fala em movimentos, em movimentos rápidos, que vos pode levar para além deste portão, para o tal caminho da aventura. O descobrir-se às vezes novas paixões daquilo que vocês realmente querem ou gostariam de fazer para sair desta solidão, deste medo, deste frio e ir atrás dos vossos desejos. Meus queridos, minhas queridas, esta é a vossa mensagem. Enquadrem-na a vocês, à vossa vida, à vossa situação. Retirem desta mensagem aquilo que realmente vos toca no coração. Tudo o resto libertem ao universo, como eu digo sempre. E se vocês acharem que a mensagem não ressoa em nada, soltem-na toda ao universo. Não forcem as mensagens para enquadrar a vocês e à vossa vida. Para todos aqueles que querem concorrer, eu vou deixar mais uma vez a lembrança. O vídeo encontra-se na lista de reprodução ou na playlist e é o vídeo referente ao mês de abril, onde estão 2 prémios em sorteio para todos vocês. O meu muito obrigado, fiquem bem, até à próxima. Obrigada.